Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal CAEB. Faça sua inscrição e ative o sininho para receber nossas notificações. Iniciamos hoje o projeto CAEB Responde, onde você pode deixar suas perguntas na nossa página do Facebook. Depois, através de programas aqui no canal do YouTube, enviaremos as respostas dentro de uma visão espiritualista. Para as respostas de hoje, cujo tema é mediunidade, contamos com o apoio dos palestrantes do CAEB, Regina Estela Rache, Roberto Bassi e Thelma Custódio Franco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá saber um pouquinho mais sobre mediunidade. Primeiro, nós vamos nutrir esse corpo físico para que ele esteja em condições de cumprir as tarefas dessa encarnação. A alimentação quanto mais natural possível, bastante vitamina, minerais, tudo aquilo, as proteínas, o que a gente precisa. É o que as nutricionistas vivem tentando ensinar pra gente, né? Esse aspecto da alimentação, ele sempre tem muito a ver com a questão cultural também. Cada país, cada cultura come de uma maneira, e isso também tem a ver com a questão social. Você come o que você pode comprar, e então isso tem muito a ver com a questão de ser rico ou ser pobre, de como você vai se alimentar. Mas o importante mesmo é você ter esse corpo físico bem nutrido para cumprir com suas tarefas. Outra questão importante a respeito da alimentação, que tem muito a ver com a mediunidade, que as pessoas sempre perguntam muito, é a respeito do consumo da carne. Então, se é permitido, se não é, se pode, se não pode, a questão da carne vermelha. Antes da questão de consumir carne, a gente tem que pensar na questão do sofrimento animal. E as orientações que a gente recebe dentro da literatura espírita é, em primeiro lugar, comer o que você tem, o que você tem vontade, aquilo que vamos dizer assim, aquilo que é bom para o seu organismo, porque se você tem, por exemplo, uma intolerância a glúten, a lactose ou alguma questão específica, fica mais difícil a nutrição. Então você vai se alimentar com aquilo que é necessário para manter o seu corpo físico, o seu veículo físico em bom funcionamento. Pronto, isso é uma questão. A questão do consumo da carne mesmo é a questão energética. Então entra muito essa coisa de que o animal sofreu ao ser abatido e você vai consumir isso em cima do sofrimento de um irmão evolutivo, um irmão de evolução. Essa questão ela é muito delicada e muito pessoal. A gente sabe também que as dimensões acima da nossa, quarta, quinta dimensão, elas são mais etéricas, mais fluídicas e já não se consome mais alimentos físicos como nós consumimos aqui. Mas e nós? Vamos conseguir viver de luz agora? Se você consegue ter uma alimentação leve, mais fluídica, evitar o consumo dos animais, dos irmãos animais, faça, que é esse o nosso caminho. Mas se você ainda tem necessidade do consumo da carne, por algum motivo você ainda precisa disso, não se culpe, não tenha medo, não tenha preocupações a respeito disso. Tente se alimentar da melhor maneira, da maneira mais saudável possível, mas se a carne fizer parte disso, consuma com moderação e sem culpa. É certo que para o trabalho do desenvolvimento mediúnico e para o trabalho espírito, para o trabalho mediúnico, o quanto mais livre você estiver da vibração da carne, melhor. Você vai estar mais leve, mais próximo das dimensões superiores, você vai estar mais harmonizado e você vai estar até com um hálito melhor para chegar perto das pessoas, né? Porque o tempero é outro, né? Convenhamos, né? Mas procure pelo menos evitar o consumo da carne, então, nos dias em que você for trabalhar. No centro espírita, você for ter o seu trabalho mediúnico. Isso vai facilitar a sua conexão e o seu trabalho mediúnico, com certeza. Olá,
Meu nome é Roberto, respondendo a pergunta de Henry e Angélica. João de Deus foi agraciado por Deus com o dom da mediunidade, já que tinha muitos seguidores. Foi um médium ou foi um charlatão? Bom, primeiro, nós temos que ver que João de Deus, ele não foi agraciado com mediunidade. A mediunidade é um dom que é inerente do ser humano. Todos os seres humanos têm a condição de serem médiuns. Por uma série de fatores de nascimento ou de programação kármica, essa mediunidade ela não vem já aflorada. Muitas vezes tem que ser desenvolvida. Então, todo aquele ser humano que estudar, compreender como é o mecanismo da mediunidade, ele pode desenvolver, sim, essa característica. Então, Deus dá a todos essa condição. Alguns vão desenvolver naturalmente, outros vão estudar para desenvolver, e muitos, inclusive, sofrem por não entender os mecanismos que regem essa condição da mediunidade. Quanto a esse dom que foi dado a ele, sim, ele foi uma pessoa agraciada, né, com a característica de já vir com essa condição bastante desenvolvida em si. E ele também estudou bastante, não é dizer que simplesmente isso aflorou e ele não se desenvolveu. Ele desenvolveu. Quanto a ele ser, né, um médium, um charlatão, ele foi sim um grande médium, porém nós temos que levar em conta de que ele é um ser humano, e como ser humano tem as suas fraquezas, a sua condição de falhar, e ele falhou, infelizmente, né, cedeu às condições, né, às características da carne, e infelizmente não somos nós, né, que vamos julgar isso que aconteceu. Ele inclusive já está sendo punido, né, pela justiça do homem. Então é uma característica de que sim, ele foi um grande médium, curou muitas pessoas, ele pôde modificar a vida de muitos também que passaram por lá e hoje estão numa boa senda de vida. Então, assim, nós não podemos desmerecer o trabalho de muitos e muitos anos que foi feito. Infelizmente, ele como ser humano acabou cedendo, né, às tentações da carne e se desvirtuou de um caminho de ética, de moral. Então, isso não é condição que possa acontecer assim tão facilmente. Acontece, todos nós, né, estamos nessa senda de desenvolvimento, nenhum de nós chega aqui pronto. Então, mesmo os grandes médiuns que já passaram aqui pela Terra e muitos que ainda estão vivos, estão na possibilidade de falhar, sim. Todos nós podemos falhar, mas não devemos desmerecer, porque ele modificou muitas vidas, né, ajudou muitas pessoas, e agora vai passar pelo seu martírio particular. Então, o dom, né, que você me perguntou, né, do João de Deus, na verdade é a característica do médium, né, que ele desenvolveu para poder ajudar a muitos. E se nós estudarmos com afinco, abrirmos nosso coração, nos dedicarmos, né, a trabalhar pela humanidade, pelo voluntariado, nós vamos poder sim doar muita coisa boa, porque a espiritualidade sempre está conosco. Nós é que muitas vezes nos afastamos delas por interesse próprio, por interesses financeiros, mas a espiritualidade nunca nos abandona.
ela está sempre presente conosco e nos auxiliando. Então, façamos como o grande mestre Chico e outros grandes mestres que nos ensinaram que devemos sempre orar e vigiar. Orar para estarmos dentro da moral, da ética e dos caminhos que o Mestre nos ensina, Mestre Jesus. E vigiar porque nós somos ainda seres humanos factíveis e podemos sim nos desvirtuar do caminho do bem em prol do nosso próprio egoísmo, dos nossos próprios desejos carnais. Então, orar e vigiar tem que ser a premissa básica de qualquer médium. Muito obrigado, até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Thelma e eu sou tarefeira do CAEB. E nós estamos com o projeto CAEB Responde. A pergunta que nós temos é: pode o médium querer deixar de ser médium uma vez que a mediunidade só trouxe problemas? Nós temos o livre-arbítrio e isso nos dá a disponibilidade de fazer o que queremos. Mas existe a lei da ação e reação. A partir do momento que esse dom me é doado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender a servir ao Senhor. Então é claro que quando eu digo que só me traz problemas, é porque há muito será cobrado a quem serve. Então é claro que a mim vai ser mais cobrado, porque eu tenho mais conhecimento, porque eu sei qual é o meu propósito. Então vamos refletir. Se Deus nos deu esse caminho, é porque devemos traçá-lo. E fugir de uma responsabilidade, é claro que vai acarretar outros problemas. Talvez não nesse momento, na Terra, enquanto encarnados, mas talvez, certamente, num outro momento. Então não vamos adiar nada. Nós somos obreiros na seara do Senhor. Com muita consciência, com muito amor. A doação só nos traz benefícios. Ser médium significa uma responsabilidade enorme. E para nós, quando começamos a servir, nós percebemos que somos mais fortes. Quebrar esse elo é quebrar um vínculo que temos com a espiritualidade. Então, aí está a minha resposta. Espero ter esclarecido. Agradeço a todos. Gratidão eterna. Muito obrigado, meus amigos.